Bom dia, pessoal. Falando um pouco sobre o que aconteceu no mês, eu acho que o Genta foi muito feliz aí no resumo. Basicamente, foi mais um mês em que a gente foi dominado pelo cenário externo. Eu acho que teve um dia, ficou bem emblemático aqui no Brasil. Foi um dia em que saiu com meia hora de intervalo o IPCA e logo depois o CPI nos Estados Unidos. Veio o IPCA positivo, né, melhor do que o mercado imaginava, e com uma composição positiva. O mercado teve uma reação muito boa, mas que durou meia hora. Logo depois saiu o CPI americano, mais forte, né, o índice de inflação americano mais forte, como a gente falou há pouco, e o mercado piorou e começou um movimento de piora bem relevante aí ao longo do mês. Eu acho que isso é um pouco a tônica do mês. A gente teve uma reprecificação muito grande na taxa de juros americana, pegando como exemplo a taxa de juros de 10 anos americana, que é a mais usada no mundo, saiu de 4,20, chegou até quase 4,80, e no final do mês acabou voltando um pouco, eu falo um pouco sobre o que aconteceu. E isso acaba norteando todos os ativos no mundo. A taxa de juros americana é a base para qualquer outra coisa que a gente imaginar, então quando os juros sobem nos Estados Unidos, tudo tem que ser precificado. Então os juros emergentes subiram, juros em países desenvolvidos e por aí vai. Bolsas caíram no mundo afora, o S&P teve a primeira queda praticamente em 6 meses, todos os mercados de risco tiveram uma performance negativa. E o Brasil não foi diferente, né? Como eu falei, a gente teve uma reprecificação relevante nos juros do Brasil. Olha, os juros de 1 ano e meio no Brasil chegou a subir quase 100 bases do pós-IPCA, por exemplo, ou seja, a gente teve até um beta bem maior do que os Estados Unidos e um beta bem maior do que os outros países, né. Eu acho que quando a gente olha para os nossos pares na América Latina, o Brasil teve a pior performance, quando a gente olha para os outros emergentes, a mesma coisa. E o que explica isso, né? Eu acho que tem algumas coisas. Eu acho que tem uma deterioração no quadro fiscal que já vem em curso há muito tempo, e está ficando cada dia mais claro. E a gente vê isso ao longo da curva de juros brasileiro, principalmente. Eu acho que essa é a grande proxy do que a gente vê, essa deterioração do Brasil. Quando a gente vê que a taxa de juros de 1, 2 anos sobe, mas a taxa de juros de 5, 10 anos sobe em magnitude proporcional. Ou seja, não é só que o mercado está dizendo que não, o BC vai precisar deixar os juros mais altos durante um tempo e depois vai continuar caindo. Não, o mercado está dizendo que os juros vai precisar ficar alto durante muito tempo ou que você precisa de um prêmio de risco maior para carregar posições no Brasil. E isso acaba afetando todos os instrumentos no Brasil. A gente tem uma performance, como eu falei, ruim da bolsa, ruim do câmbio e por aí vai. Falando em termos de posição e cenário prospectivo, foi um mês novamente mais complicado para a gente. Acho que a gente vem carregando uma posição aplicada em juros já há alguns meses, é onde a gente via maior assimetria no mercado, por a gente acreditar que a gente ainda tem uma inflação muito bem comportada para esse ano, como o Fernando falou, a despeito a gente tá discutindo a inflação do ano que vem, está discutindo acabar o ciclo mais cedo e por aí vai. A gente tem uma inflação de 3,60, 3,70 para esse ano. Quando o Banco Central põe nos modelos dele isso, o Banco Central ainda prevê uma inflação em torno da meta para o ano que vem, mesmo com a queda de juros que está no Focus hoje em dia, então a gente acha sim que tem espaço para os juros continuar caindo. A diferença é que, a despeito dos juros ter subido bastante no mercado, a assimetria diminuiu. Tá? Se antes a gente via um cenário para os juros chegar a 9 esse ano, e eventualmente cair um pouquinho mais ano que vem, a gente acha que esse cenário está um pouco mais complicado. A gente acha que, olhando para os juros aqui no Brasil, o espaço diminuiu para queda, mas ainda existe. A gente está hoje com uma projeção de 9,75. A gente acha que o Banco Central, como o Fernando falou, cai hoje em 0,25 e continua caindo. Falando um pouco desse Copom, que também correndo o risco de ficar datado muito rapidamente, a gente acredita que o Banco Central pode ter dissenso, eh, deveria ter dissenso, mas a princípio deveria também ter um forward guidance, deveria indicar que tudo mais constante, ele não acha que o ciclo está perto do fim, acha que tem espaço para continuar caindo. Por que isso? Porque seria uma mudança muito brusca de posicionamento de uma reunião para outra, eh, e vis-à-vis o que eles esperavam na outra reunião. Então a gente acha que, e de fato, olhando para o modelo do Banco Central, tem espaço para ele continuar caindo a 9,75, salvo uma deterioração ainda muito mais forte do que a gente está vendo, tanto nas expectativas quanto no câmbio, coisa que a gente não está vendo agora. Então a gente ainda mantém a posição aplicada em juros, a gente encurtou um pouco essa posição, aumentou um pouquinho ela no estresse, por achar que chegou um nível de precificação de Selic que a gente achava que estava muito assimétrico. A gente aumentou um pouco a posição aplicada em juros curtos, a gente encurtou essa posição por achar que é uma discussão muito mais de Selic do final do ano do que qualquer outra coisa. A gente ainda mantém uma posição
aplicado em juros reais intermediários, mas menor, assim, a gente também acha que tem alguma simetria ainda, mas menor do que a gente imaginava. Ao longo do mês, a gente teve posições compradas em dólar, tá, contra o real, contra o euro e contra o peso mexicano. Esse, inclusive, foi o maior ganho que a gente teve na posição comprada em dólar. O peso mexicano a gente já zerou, o euro a gente tem hoje uma posição bem pequena e o real a gente continua carregando também uma posição bem pequena. É, a gente vê algum valor, mas não é tão claro assim. A gente acha que compõe bem no portfólio. A gente também teve ganhos em posições vendidas em bolsa americana. A gente aproveitou a queda, inclusive, para virar essas posições e estamos marginalmente comprados. A gente tem tido uma posição um pouco mais tática, né, nesse mercado. Olhando para frente, a gente vê um cenário um pouco mais construtivo do que a gente viu ao longo do mês. Por quê? Tá? Por duas razões. Primeiro, porque a gente já está vendo, como o Paulo falou muito bem, a gente está vendo alguma acomodação no mercado de trabalho. A gente já via isso em alguns dados, como o JOLTS, que é um dado de vagas em abertas e a velocidade com que essas vagas são preenchidas. A gente via já uma estabilização no mercado de trabalho, e a gente viu pela primeira vez agora no payroll, que é o dado principal de mercado de trabalho, de fato uma desaceleração. Os salários ainda estão muito tranquilos e por aí vai. Então a gente ainda está preocupado, principalmente com a parte de inflação, mas a gente vê alguma desaceleração, uma acomodação, não é nem uma desaceleração, uma acomodação no mercado de trabalho. Mas principalmente por conta da postura do Fed, né? Ao longo do mês, eh, discutiu-se ativamente no mercado e a gente viu, Genta e Júlio, por exemplo, estavam no FMI, e passaram para a gente várias vezes essa discussão, de o que seria necessário para o Fed subir juros, o que faria o Fed subir juros, e o Paulo deixou muito claro que eles não veem um cenário em que enseje qualquer queda alta de juros. Desculpa, o cenário o que faria o Fed voltar a subir juros, o Paulo falou que não tem nenhum cenário, não necessariamente até essas palavras, mas que é muito difícil você ter uma alta de juros. Isso por quê? Porque eles veem os juros como restritivo, então é só uma questão de tempo. Ao longo, se você pode demorar um pouquinho mais, mas você deixar o juro nesse patamar, e ao longo do tempo você converge a inflação para a meta. O Powell tem falado recorrentemente que ele quer ver inflação em 2% ao longo do tempo, ele não tem um compromisso temporal, então isso permite que ele deixe esse juro mais alto durante um tempo e que de alguma forma você convirja para a inflação à meta. Se você não tem risco de alta de juros, acho que o cenário fica mais, você tira um pouco dessa cauda, desse cenário extremo de alta de juros. A gente vê isso, inclusive, quando a gente olha a estrutura de opções, por exemplo, de juros americanos. Você vê não só que a volatilidade caiu, mas que a precificação dessas caudas de alta de juros caiu muito ao longo das últimas 2 semanas, e isso deixa o mercado um pouco mais confortável para voltar a alocar risco. Dito isso, ainda é um ambiente bem incerto, tá? A gente já há alguns meses vem trabalhando com uma alocação de risco mais baixa, por reconhecer a incerteza que a gente está atualmente, né? A gente já falou algumas vezes, a gente pode daqui a 3, 4, 5 meses olhar para trás e ver que eram cenários completamente díspares e ambos pareciam igualmente prováveis. A gente só vai saber isso ao longo do tempo. Então, nessa incerteza, a gente está trabalhando com um risco um pouco mais baixo e tentando concentrar onde a gente acha que tem a maior assimetria. Como eu falei, apesar dessa assimetria ter diminuído um pouco, a gente ainda vê uma assimetria relevante no mercado de juros, principalmente na parte curta de juros, e é onde a gente está concentrando o risco atualmente.